E aí, meus irmãos, beleza com vocês? Estou aqui, direto do Cabo Canaveral, Estados Unidos. Brincadeira! Eu estou aqui no Memorial do ET em Varginha. Vem comigo! Este lugar, o Memorial do ET, é o símbolo de uma cidade que carrega o peso do inexplicável. O que começou como uma simples visita para revisitar memórias de 2023 e 2025, transformou-se em algo que eu não poderia prever. O roteiro original ficou para trás no momento em que as portas começaram a se abrir. Estar em Varginha é caminhar entre o cotidiano e o inexplicável. Mas o ponto alto dessa jornada aconteceu aqui, no Memorial do ET. Tive o privilégio de estar cara a cara com a história. Liliane Silva. Para quem não se lembra, ela é uma das 3 meninas que, em 1996, deram o relato que parou o Brasil e o mundo. Estar diante de quem viu o impossível de perto é uma experiência que não se explica, se sente. Nossa conversa, registrada em 2023, foi muito além do que eu imaginava. Ela me trouxe detalhes e uma perspectiva que pouca gente teve acesso. Mas, para fazer justiça à importância do que foi dito, eu decidi que esse assunto não cabe apenas em um bloco deste vídeo. Prepare-se. No próximo vídeo vou abrir esse arquivo e mostrar para você a verdade por trás desse encontro e o que a Liliane me revelou sobre o caso que ainda assombra a ufologia mundial. Você não perde por esperar. Relatos de avistamentos em Varginha com Emerson e Thaís. E aí, pessoal, nós estamos aqui em Varginha, no Memorial do ET. Estou hoje aqui com o Emerson, com a Thaís. Eles têm alguns relatos aqui da região. A Thaís tem um relato também muito interessante. Vamos conhecer um pouquinho sobre os casos que eles têm aqui. Tem alguns vídeos bem interessantes. Né, Emerson? Conta um pouquinho para nós o que está acontecendo, o que aconteceu nesses últimos anos aqui, né? Por favor. Então, eu na realidade sou de Três Corações e moro aqui há 2 anos. E no final de 2024 eu vi luzes e relatei com a Thaís, né, que eu tive a oportunidade de conhecê-la. E segundo o que eu relatei, parece muito com também o modo de que ela viu algo que ela vai relatar daqui a pouco. Então foi no final de 2024, assim que apareceu aquelas luzes nos Estados Unidos, Nova Jersey. Naquela semana eu vi. Então as filmagens, algumas fotos, algumas coisas, já está até com a data aqui, dia 16, 17, 20 e 23 de novembro, se eu não me engano, de 24, no final de 2024. Aí eu vi essas luzes. Semana passada, ela da casa dela, ela viu também essas luzes e mandou mensagem. Eu observei pela janela de casa e realmente tornei a avistar da minha casa e ela na casa dela. Foi bem impactante essas luzes e bem parecido com a mesma forma de agir de 2024. E depois, no outro dia, ela avistou, teve um outro avistamento que eu não vi, né? Aí depois ela vai relatar. Então, para mim, desde o finalzinho de 2024, vem aparecendo essas luzes. Tá. Essas luzes são de que cor? Então, às 4 horas da manhã, eu vi uma sequência de luzes, né? Azul, um tom azulado. E deu para perceber bem que eram bem arredondado o formato delas. Elas, em sequência, pareciam como se fosse um submarino, uma coisa assim. Né? Não deu para ver cúpula nem nada, mas não são as luzes do submarino, azulado. Essa semana, eu vi umas luzes, pareciam giroflex de um carro de polícia, uma ambulância que rodava, aí tinha várias cores. Parecia meio um tom, não sei se é amarelado, tinha azul, não sei se é vermelho também, branco. As luzes, ela não apagava igual o avião, ela parece que girava, sabe? Mas eu não consegui
falar qual é o formato. Certo. É um horário específico ou não? Então, normalmente, que a gente viu 8 horas, né, depois do entardecer, ao entardecer, desde 2024 também foi o entardecer, sabe? 8 horas, um pouquinho mais tarde, às 10 horas, essas luzes que faz esse percurso. Mas essa, eu posso dizer nave, porque não era um formato de um avião, estava bem nítido e era uma sequência de luzes, né? Tipo um submarino, e essa apareceu às 4 horas da manhã. Essas luzes, elas cortavam o céu ou elas sumiam no céu? Elas tinham um trajeto ou não? Tinha um trajeto. Ela aparecia lá no horizonte, não era no alto no alto do céu, não, era no horizonte. Ela vinha percorrendo, vinha fazendo um percurso. Quando chegava num certo momento, ela apagava. Ela cintilava. Ela não apagava totalmente, ela ficava cintilando e percorrendo fazendo esse percurso. Quando chegava um determinado momento, às vezes ela aumentava e apagava. E isso foi várias vezes. Inclusive eu consegui filmar só um pouquinho dela, porque não tinha como ficar com o celular gravando, porque a memória não ia aguentar. Mas eu consegui pegar elas dando uma piscada e sumindo. E bati algumas fotos, que eu vi algumas luzes, mas essas fotos apareceram, essas luzes. E engraçado que também eu não consegui ver outras estrelas. Para mim, eram outros objetos que estavam fixos parado no céu. Mas essa luz que fazia esse percurso, eu vi várias vezes, inclusive mais tarde, né? Eu olhei de novo, eu já tinha cansado e tal. Eu olhei de novo na janela, eu vi essa luz mais sentido no bairro Carvalho, e ela veio como se estivesse vindo na minha direção, cintilando. Quando ela chegou no alto da montanha, tinha bastante árvores, né? Bastante uma copa de árvores assim. Ela deu aquela cintilada forte. Tava eu e meu menino, nós vimos as copas da árvore, assim, aquela luz bem forte, intensa, que assim, eu nunca vi um farol tão grande daquele, e apagou de repente do nada. Aí depois eu cansei, já não vi mais nada. Você mora num bairro aqui em Varginha, né? Sim. Há quanto tempo você mora aqui em Varginha? 2 anos. Você vem observando esse fenômeno há quanto tempo? Final de 2024. Ah, tá. Novembro. E ele está sendo constante ou não? Então, eu sempre tenho, eu sempre tenho observado, mas eu vi no final de 24 e agora, semana passada. Outras pessoas já relataram também isso? Já, eu tenho contato com uma pessoa que ela me relata que o irmão dela mora num local assim um pouco mais afastado, tem poucas luzes, e aí ele tem visão né, a luz nossa aqui não interfere, então ele tem visão para o campo, né? E ele consegue ver, inclusive filmar, mas eu não cheguei a ver essas A Thaís é a mesma coisa, Thaís? Mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa, só que eu vejo com mais frequência. Com mais frequência? Com muita frequência. Há quanto tempo você mora aqui em Varginha? Eu moro desde 93 aqui em Varginha. Desde 93? Uhum. Desde 93? Isso. E desde 93 que você vê essas luzes? A primeira vez que eu vi foi em 96, né? Quando aconteceu, né, o fato aqui em Varginha. E depois disso, ficou apagado na minha memória por muito tempo. Porque eu era pequena, na época eu tinha de 6 para 7 anos. E ficou apagado por um tempo. E aí depois, quando eu conheci o Emerson, que eu tive, né, que ele começou a falar disso pra mim, que eu relatei pra ele que eu tinha visto naquela época, e aí eu comecei de novo a observar. Porque assim, como não era uma coisa muito comum pra mim, então assim, eu não prestava muita atenção, como diz a minha vibe era outra. E aí, depois que eu comecei a prestar mais atenção, que ele começou a conversar muito comigo, né? E a gente começou a trocar umas ideias sobre isso, eu tenho visto, assim, com muita frequência. Muita frequência mesmo, assim, quase todos os dias. E o horário? Como que? Por volta de 8 até umas 10 horas. Porque, assim, eu durmo cedo, né? Por 10 horas eu já tô deitada pra dormir. Então, assim, nesse período que eu chego do trabalho das 5 até ali pelas 9h30, mais ou menos nesse horário. O bairro que você mora, qual que é? Samarino. Do caso da época do ET, a distância, qual que é essa distância? Deve dar 1 quilômetro, mais ou menos. Extremamente perto. Bem perto. Na época, o que você lembra da época do caso?
Então, na época eu lembro que foi aquele alvoroço aqui em Varginha, né? Todo mundo falando, comentando na escola, né? A gente comentando, o pessoal na rua, todo mundo comentando que tinha aparecido, né? O ET e tal, e que eu lembro que assim que foi uma época de muito medo, né? Que a gente ficou com muito medo naquela época. A gente nem saía na rua direito de tanto medo que a gente tinha, né? Ainda mais eu era pequena, né? O medo era o medo do ET pegar? O medo do ET, uma brincadeira, tipo, o ET vai te pegar. O ET vai te pegar. Até a minha mãe usava isso pra poder dar uns castiguinhos na gente, que a gente fazia bagunça. Ela vai lá pro ET vir te pegar. Então era assim, eu lembro que foi uma época assim, de muito medo. Houve a história anterior ao ET solto, vamos dizer assim, da queda do disco? Porque dias antes, ou acho que uma semana antes, houve a queda do disco numa fazenda aqui perto. Não foi isso? Foi. Essa história chegou antes, que tipo, olha, caiu um disco voador aqui perto. Você lembra que chegou aqui, você era criança. Não. Você não lembra dessa história. Não, eu já Você lembro mesmo do ET mesmo. Nessa época, se diz que é mais ou menos a 1 quilômetro, você chegou a ver polícia na rua ou caminhão do exército, alguma coisa ou não? Eu lembro vagamente de uns caminhões do exército. Caramba, olha que interessante, um ou outro caminhão. Um ou outro caminhão. Lembro vagamente, passando assim na rodovia. E o que sua mãe falava? Você comentava que era no caso do ET? Falava que era o ET que tinha caído, né? Até o meu pai, ele trabalhava na época numa construção aqui em Varginha e ele chegava falando que o povo lá chegava, né? O pessoal que trabalhava com ele chegava falando que o ET tinha caído e não sei o quê, e, né? E que era um bicho muito feio e tal. Esses comentários assim que eles faziam. E aí você foi crescendo com essa história, e o que as pessoas aqui próximo comentavam sobre isso? Falava que era mentira ou que confirmavam? Você conheceu alguma pessoa próxima do caso ou não? Não, assim, próximo, tirando eu e minha família, não. Não, tá. Não. Tá. Não cheguei. Algum vizinho chegou a ver junto com você? Chegou. Um vizinho, a gente morava no Monte Serra na época. E aí a gente morava numa casa de aluguel de fundo. E aí os vizinhos da frente estavam com a gente no quintal no dia que a gente avistou. No dia que a gente viu. E aí, assim, ficava aquela coisa, né? A maioria do pessoal fala... Quem não viu até hoje, assim, quem não viu, fala que é mentira. E quem viu realmente acredita. Entendi. Eles falam que é mentira por quê? Que não aconteceu nada? Não, que é uma invenção da gente, que é o tal do mudinho lá da Vila Floresta, que estava lá escondido, que o povo confundiu ele e tal. Até eu tenho, né, meu esposo, ele não acredita. Eu mesmo contando pra ele, a minha mãe afirmando pra ele não acredita. E aí, nesses últimos dias que a gente começou a ver umas luzes no céu, ele já ficou meio assim, sabe? Mas, no fundo, ele ainda acha que seja, assim, algum avião, algum drone, alguma coisa. Ele não acredita mesmo que existe. As pessoas não acreditam. Não acreditam. Meu menino, quando vim pra cá, ele veio junto morar comigo. E aí, eu comentando, né? Eu falei, vai ter um planetário, o memorial... E falando que eu conheci uma pessoa que relatou, que viu, ou outra e tal. E meu menino falou, mentira, pai, você tá viajando maionese e tal, brincando. Aí eu peguei e falei, aí a gente começou a observar, né? E aí quando começou a aparecer essas luzes, eu falei, Heleno, isso não é avião, isso não é drone. E o formato e o jeito com que essas luzes percorriam não era fora do comum, a luz cintilando e tal. E aí quando nós avistamos às 4 horas da manhã, essa nave passando, foi onde ele mudou. Aí ele falou assim, pai, agora hoje eu acredito. Aí a gente veio aqui no memorial, deu uma volta para aqui, ele viu que muitas pessoas relataram as histórias, aí ele falou, hoje eu acredito. Então, assim, só a pessoa que vê que se esperta para isso. Para quem não vê, acha está viajando maionese, não pode, não existe. Porque é muito apegado no dia a dia, numa coisa pequena que a gente não tem capacidade de abrir a mente e ver que muita coisa acontece nesse nosso mundo. Exatamente. Você viu o disco? Como que era esse disco? Eu vi. Ele era um disco mesmo, no formato de um disco mesmo, tinha uma cúpula em cima, e tinha as luzes em volta que piscavam, e ele girava. É o disco famoso, como fala, o formato do prato? Aquele lá. Aquele mesmo. Tinha a cúpula em cima e a luz em cima da cúpula. Você consegue avaliar o tamanho dele hoje em dia?
Ai, ele era mais ou menos, eu acho que ele caberia assim em pessoas, umas 10 pessoas lá dentro, eu acho. Ah, que interessante. Lembra Assim, da cor? bem grande. Na época cinza, ele era cinza, assim, meio grafite. E as luzes em volta dele, assim, que era onde rodava, a cúpula dele ficava parada, né? E aonde rodava, que eram as luzes eram bem coloridas. Vermelho, verde, azul. Isso foi que horas? Esse aqui foi a foto. Isso foi por volta de umas 8, 8h30, 9 da noite. Pessoal, eu tô vendo aqui, depois a edição vai colocar aí para vocês, é o disco típico. É o disco formato de prato com as luzes em volta. É um desenho, na edição vocês devem estar vendo aí, é o disco típico mesmo, né? O desenho que ela fez. É o desenho, ok. Bem interessante, hein? Então, provavelmente, a queda da nave aqui em Varginha foi esse daí. Esse era que você estava vendo antes da história da queda. Não, isso foi depois da queda, depois que o ET apareceu. Porque eu comecei a ver depois que ele caiu. Depois que ele caiu, aí passado naquela semana mesmo, que tava aquele alvoroço todo, que aí a gente viu essa nave. A gente viu muito próximo, muito baixo, né? Não, eu morava lá antes. Hoje em dia eu só vejo essas luzes, não vejo formato, até porque assim, tá muito longe, então eu não consigo ver o formato. Apesar que da semana passada eu vi como se fosse realmente um submarino cheio de luzes. Certo. E essas luzes, elas somem no céu ou elas cortam o céu todo? Some. Ela vem, ela aparece do mesmo jeito que lá em 1996. Ela aparece do nada, aí ela vem, anda e chega num certo ponto, some. E aí depois ela aparece lá de novo, vem, anda até um certo ponto, some. Assim. Está bem constante isso. Muito constante. Semana passada foi 2 vezes, né? 2 vezes que eu vi. Na semana. E é a mesma situação que eu vejo. Ela aparece, 2024 final também, eu vi da mesma forma, ela aparece lá, vem e some. Várias vezes. E ela também relata a mesma coisa. E em 96, o que ela avistou em 96 foi o mesmo da mesma situação. Só que ela viu o formato a nave. Ela viu a nave mesmo. Então estava na altura aqui do prédio, né? É, de um prédio bem alto. De um prédio. Bem alto. E aí fazia esse percurso e sumia. E hoje essas luzes fazem o mesmo percurso e somem, do jeito que era antes. Como se estivesse entrando numa dimensão e aparecendo em outra. É como se ele entrasse num portal aqui, sumisse e aparecesse lá de novo, sabe? Muito rápido, uma velocidade mediana. Mediana. A mesma coisa que você? Mesma coisa, mediana. Praticamente vocês estão vendo as mesmas luzes, em pontos diferentes. Esse que eu vi semana passada, que inclusive ele apareceu três luzes. Eu tenho até um vídeo aqui depois, eu fiz um vídeo bem rápido, vocês vão pra ver. E aí eles aparece, some, e assim, esse dia eu fiquei até assustada, porque assim, ficou mais ou menos 1 hora aparecendo. Mas ele se movendo ou fixo? Se movendo. Interessante. E aí até meu esposo, eu mostrei pra ele na hora, eu falei assim pra ele, aí ele, não, é avião. Eu falei, gente, mas avião não vai ficar parado no mesmo ponto e sumir e aparecer. E aí parecia assim que as luzes estavam dançando no céu, sabe? Isso também é interessante porque bateria de drone não vai aguentar tanto tempo. O grande problema do drone é bateria. Bateria de drone não tem essa capacidade de tanto tempo. De tanto tempo, né? O que parece que aconteceu o que? Era 10, não sei que horas. Umas 10 horas, eu acho. Acho que ficou mais de 1 hora. Ficou muito tempo. O que a gente pede, né, como pesquisador, é que vocês continuem filmando, fotografando, pedindo para outras pessoas poderem estar filmando de outros ângulos, outras regiões. Quanto mais vídeos, fotos tiver, melhor, né, para a gente tentar descobrir qual é esse fenômeno, né? Vou depois explicar para vocês, baixar aplicativo de rastreamento de satélites. Existem satélites que voam em baixa altitude, mas se ficar parado no lugar ou não é satélite. Vamos ver isso daí direitinho. E você tem mais amigos que viram em outras situações, né, Emerson? São conhecidos, pessoas que eu tive uma relação de trabalho, né? E que viram uma moça que trabalhou comigo e ela estava grávida na época, acho que é 96. E aí ela foi para pegar água lá. Quando ela chegou na cozinha também, ela morava assim, a cozinha dela dava pro descampado, né, um campo, né?
e ela viu essas luzes como se estivesse procurando alguma coisa. E a luz passava, procurando, e ela ficou com tanto medo que ela não bebeu água, voltou para a cama e dormiu com sede. Ela estava grávida nessa época. E é uma pessoa, eu confio, porque eu trabalhei com ela um certo tempo, e eu confio no depoimento dela, ela não tinha porquê. Ela é até muito séria, né? Meio brava. Aonde que foi isso? Não, eu não sei dizer isso, eu não sei dizer, porque a gente só comentou, e como foi no começo aqui, eu estava trabalhando em Varginha, então eu não sei precisar, ela não sei se ela falou. O ano foi 96? Isso, foi em 96, quando aconteceu os aparecimentos aí, o ET aqui em Varginha. Teve mais uma outra senhora também que eu fui levar ela lá em Flora, que é um arraial, um distrito aqui de Varginha, próximo de Varginha. E ela relatou que nesse período o irmão dela saiu para ir num barzinho lá, e a hora que ele estava indo, essas luzes perseguiu ele, foi perseguindo, e ele com muito medo, medroso, saiu correndo, voltou para a fazenda e entrou na porta lá, pulou com tudo lá dentro da fazenda, a luz perseguindo ele, aí o pessoal que estava lá dentro reunido saiu para olhar, todo mundo viu as luzes lá. E aí, nesse mesmo período, pessoas que estavam pescando, perto do rio, né? As pessoas deixou vara de pescar, lanterna, chinelo, saiu correndo de medo dessas luzes. Uma outra senhora também no Alto do Sion, também me relatou que nesse período ela viu essas luzes, até os filhos dela estavam brincando no quintal, ela chamou as crianças para dentro, isso era, acho que de dia ainda, no finalzinho da tarde. Aí ela estava recolhendo a roupa, quando ela viu, corre, fechou a casa e ficou trancado. Tem uma outra professora também, que eu tive contato com ela também me relatou que lá nesse período de 96, naquela semana, foi suspensa as aulas, ficaram todo mundo com muito medo, a polícia recomendou para não sair de casa, né, as crianças não saírem de casa e não ir para aula. Não houve aula durante um certo período daquela semana. É uma professora que ela me relatou isso, que ela lembra perfeitamente desse fato. Interessante isso. Isso aí não chegou ao nosso conhecimento, esses fatos. Ela relatou que teve suspensas as aulas, não sei qual que é a região que ela trabalhava, qual que era a escola, mas ela me falou, assim, e uma conversa assim bem leal, eu acho que não tinha por que ela mentir, sabe, era professora e tal. E ontem também eu conversei com uma pessoa que me relatou que no Monte Serra, no bairro Monte Serra, mais outras pessoas viram um ser de pele viscosa e esses objetos passando lá no Monte Serra. Só que não relatam, não falam, por medo, não sei porquê, elas não querem relatar. Mas essa menina viu, inclusive ela me relatou que esse objeto passou lá no bairro e algumas pessoas avistaram um avião perseguindo essa nave, essa luz, eu não sei dizer muito bem. Só que ela acelerou e sumiu, e o avião ficou, na época, em 96. Isso eu nunca tinha ouvido falar, mas essa pessoa me relatou ontem, e eu comentando sobre, né, o ET, ela falou que acredita que pessoas lá, acho que o irmão dela, alguém viu esse ser de pele viscosa e relatou esse fato do avião. Interessante, porque existe uma história que a nave foi abatida, né? A nave aqui de Varginha foi abatida. Mas essas histórias é difícil de você, assim, conseguir fazer a pessoa falar. Exatamente. Sabe? Às vezes a pessoa viu, presenciou, mas ela tem medo. Eu mesmo agora estou relatando aqui, mas eu fico assim, né, um pé atrás que posso virar chacota, porque eu só estou presente aqui porque realmente eu vi esse objeto passando, não vi perfeitamente, são próximos como a Thaís, mas eu vi esse objeto e eu tenho certeza, não era drone, não era um satélite, estava um movimento bem rápido, o formato dele bem diferente, inclusive o que a Thaís relatou, inclusive o que vem aparecendo como relatos em outras pessoas que também avistaram, sabe? Tipo um submarino, essas luzes. Então, e essas luzes também que aparecem e fazem esse percurso, se parece muito com o relato da nave que a Thaís viu, né? Essa forma de cintilar, essa luz intensa que aparece e apaga. Então, não é uma coisa assim humana. Se for humana, é algo bem programado. Bem programado. Mas não parece ser uma coisa humana. Vai ser uma coisa fora do controle humano. Se for humano, é bem programado para
para iludir as pessoas, vamos dizer assim. Não, é muito importante, sim, fazer os relatos, vocês estarem falando, que outras pessoas façam um relato. As pessoas, sim, têm essa vergonha, esse medo, sim, de fazer esse relato virar chacota, porque a ufologia, ela, por muitas décadas, virou chacota, porque tem muito maluco aí que fala muita coisa que não deve. Agora, a gente precisa, sim, ter uma resposta do que acontece no Brasil todo, né? São essas luzes, existem muitos casos sérios, como foi a Operação Prato, né? Que pessoas foram atacadas já. Né? Então existem alguns documentos que o governo libera muito de vez em quando, né? Existem alguns documentos aí que foi a noite oficial dos OVNIs, que alguma coisa já foi liberada pelo governo, nós não temos acesso a tudo, mas estamos atrás disso daí. Existem alguns advogados que correm atrás de alguns documentos para ter uma satisfação oficial, né? O caso Varginha é o caso que teve repercussão internacional e ainda não temos todas as informações, né? É o caso que tem o maior número de testemunhas. Precisa de que as pessoas continuem ainda dando depoimento, não só no caso Varginha, como outras histórias. Você vê, se vêem luzes estranhas no céu, que não tem características de satélites, não tem características de drone em todo o país, mas a gente precisa unir esses dados e pedir uma explicação pública, né? O que são? O que acontece? É uma tecnologia nacional, internacional? É um assunto de segurança nacional? A gente só precisa saber o que está acontecendo e cobrar. E aí, tudo bem essas luzes aí? Não é? O que está acontecendo? Né? Então é importante, a gente tem que levar esse caso um pouco mais a sério, né? Então eu quero agradecer, então, inclusive a vocês. Ela está no horário de almoço, né? Poxa, né? Quero agradecer, muito obrigado, Thaís, por dar atenção aqui para o canal. Você também, Emerson, muito obrigado. Eu quero dizer para vocês, quem tem um relato, tem um vídeo, uma foto, entre em contato conosco. O e-mail está aqui embaixo, tá? É contato_ufoentusiasta.com.br. Manda aqui seu contato, sua foto, seu vídeo. Nós vamos entrar em contato com você. Se der, nós vamos até você e vamos analisar seu vídeo, sua foto e vamos dar uma resposta, tá? Nós vamos atrás de alguém que possa também explicar. Um abraço para vocês, até a próxima. Saímos do Memorial do IT e fomos conhecer o terreno, onde o famoso extraterrestre foi visto. Meus amigos, o Entusiasta conseguiu um grande privilégio. Estamos aqui, ó, mais ou menos aonde o ET foi visto em 1996. Num desses cantos. Estou aqui procurando de repente algum vestígio, né? É um privilégio porque fiquei sabendo que poucas emissoras de TV, como o Globo e outras grandes emissoras estiveram aqui. Ficou proibido, fechado durante muito tempo. Alguns grandes influencers conseguiram entrar aqui, né? E agora o canal, o Fui Entusiasta. E é interessante, alguns pontos aqui, principalmente esse ponto aqui, não nasce nada, galera. Aqui não tem nada, ó. Uma outra pontinho de vegetação. Não sei se o meu cinegrafista consegue... Eu passei aí, vocês vão ver depois. Pode ficar aí. Depois eu mostro aqui a imagem. Aqui não nasceu nada.
nasceu nada, aqui não nasce nada, não sei se foi esse ponto. Aqui tem um outro ponto também que não nasce nada. Um pouquinho aqui para baixo tem um buraco. E próximo desse buraco também não tem nada. E assim, não tem muito o que falar, a história vocês já conhecem. Estou feliz de estar aqui, são poucas pessoas que conseguiram estar nesse lugar. Fiquei sabendo que o terreno houve uma negociação, vai virar realmente um ponto turístico, e vão decorar esse lugar. É legal, finalmente, demorou 30 anos, né? 30 anos de negociação. Parabéns para Varginha, parabéns mesmo, legal lá. Quero agradecer o pessoal do memorial que concedeu a visita. E volto aqui, valeu a pena, obrigado! E aí galera, beleza? Consegui um depoimento aqui de um vizinho aqui do caso Varginha. E é uma história que ele acabou me contando aqui, que eu não sabia. O dia que aconteceu o fato das meninas, meu pai tinha machucado a perna lá no rancho, eu fui buscar ele, abri o portão. Quando eu abri o portão, as mães das meninas estavam em pânico, que as filhas dela estavam em choque, que não sei o que, viu uma coisa esquisita e tal. E aí era naquele canto ali do muro, tinha espécie de assim, o mato estava certinho, redondinho, certinho, igual aquele negócio de garimpo, um prato certinho, grande, mais ou menos 1 por 1, 1 por 2. Era a marca. Era a marca, certinho. Aí eu ainda tava brincando, amor, esse negócio de outro mundo não existe não. A moça quase avançou em mim, aí eu tive que afastar atrás da minha mãe, e a moça, não, existe sim e tal, menina, você não pode falar isso, não sei o quê. Depois eu fui buscar meu pai, e depois um foroço danado, de meu exército, esses povos tudo, um foroço danado, e até hoje tá aí, esses comentários. Certo. Mas só isso, O exército teve aqui? Chegou? Teve aqui? Teve aqui aqui? não, mas Tá. de volta. Do outro Isso chama lado, atenção. onde falaram que pegaram ele ali para baixo. Né? Certo. E o senhor sentiu algum cheiro esquisito aí também, que falaram que tinha um cheiro de amônia por aí, ali? O senhor lembra de alguma coisa assim? Não, só se foi quando pegaram ele lá embaixo. Tá. Aqui só apareceu, as meninas viram isso, ela acho que assustou eles, e eles... O senhor chegou a entrar lá então? O senhor chegou a não, ver? aqui era tudo aberto, né? É porque desse carro ali, ou do muro para trás, tudo era pasto. Eu tô com 47 anos, desde de moleque que eu tô aqui. Certo. Então, da época do meu pai, a oficina nossa aqui era a última casa. O resto para trás é tudo pasto. Então, quando você vinha de uma avenida, se você quisesse ir para outro bairro, você cortava por esse pasto, passava perto ali, ia do outro lado, caía na rua ali. Então as meninas faziam isso. E agora não, agora já fechou quase tudo. Bacana. Então teve uma movimentação esquisita mesmo. Não, por isso aqui. teve mesmo. sempre teve. Até hoje. Até hoje, né? Parece uns caras de fora aqui, careca, meio cara de ET. Até assim, hoje, né? uma pessoa diferente, querendo saber. Abordando as pessoas na rua, né? Então, e aí na época deu aquela confusão toda e teve a história também de um policial que acabou morrendo, o senhor ficou sabendo dessa história aí, sim. Né? Eu lembro, isso eu lembro corretamente, porque eu acho que deve ser da idade do meu filho, 24 anos. Porque eu lembro que a minha ex-mulher falou que tinha comentado que quando ela foi levar o meu menino no pediatra, aquelas coisas de criança de recém-nascido, que o cara que pegou o ET ou não sei o que lá, estava próximo, e ele tinha morrido, tinha deixado uma menininha. É quase da idade do meu filho, 24 anos. Exatamente. E é porque ele foi ferido, né? Foi uma história assim. Não foi fato dos outros de boca a boca falando, não. Tô falando que minha ex-mulher encontrou com a avó da menina. Poxa. Com a avó da menina. Da época de criança. Entendi. Não foi boca que eu escutei de um, escutei do outro, não. Entendi. Foi fato que a senhora falou pra minha ex-mulher que meu filho, na época pequenininho, estava perto. Estava perto, não. Foi fazer esse negócio de pediatra, que tem que levar. Aí ela escutou a moça falando. A senhora falando que a filha dela não tinha jeito de ir, porque o gente tinha pegado ou aproximado não sei se ele era do exército ou da polícia. Acho que era a polícia militar, né? Eu acho que era isso. Policial militar. Uma coisa assim. Tá. Antes do caso, tinha alguma coisa acontecendo aqui em Varginha ou na região? Antes do caso aqui? Não. Mas assim, se existe a gente no mundo, por que não pode existir outro? Exatamente. Né? Mas o senhor acredita mesmo? Claro. O senhor viveu aqui. E o senhor acredita também em vida inteligente fora do nosso planeta? Com certeza. Bacana. Com certeza. Bacana. Por que desconfiar? Exatamente, né?
Tá bom, querido. Muito obrigado aí pelo seu depoimento aí. Tá? Ele pediu para não ser filmado, por isso que só tem o áudio dele. Ah, então aqui que ele... Então o ET apareceu por aqui, ó. Vamos melhorar essa imagem. Vamos aqui passar pelo lugar que o ET surgiu. O ET andou por aqui, ó. Oba, olá, bom, vem. Aí as gradinhas aqui, ó. Tô chegando. Conta confraternização, ó. Aí, pessoal, aqui que foi feita a confraternização, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu virar aqui que ele apareceu. Vamos entrar lá? Vamos entrar lá. Pera aí que eu tô chegando aí, eu quero ouvir a história. Ah, foi do lado de lá, ó. Ele tava de mocó lá. Foi aqui? Ele tava no meio do mato ali, né? Conta pra nós, ele tava lá? De lá, né? Naquele barranco. Ah, então ela enxergou ele lá, daí tinha aquela história que ela enxergou ele que ele tava de capacete. Isso. Ali. Maravilha. Eu entendia a história que ele apareceu assim perto da grade, assim. Não era, era lá. A versão que a gente que tem pra nós aqui mais oficial que tava ali, ó. Entendi. E a confraternização toda estava acontecendo aqui. Exatamente. Aqui nessa época era um restaurante, né? Ah. Aqui era um restaurante da Dona Terezinha mesmo. Ah, era dela mesmo. Isso. Que legal, que história bacana. Deixa eu mostrar os detalhes aqui, obrigado. Nada. Então, pessoal, vocês viram, né? Aqui era um restaurante, existia uma confraternização e eu cheguei a ouvir uma certa vez, a Dona Terezinha veio fumar, ela tinha esse hábito, ela chegou até aqui, ela acabou vendo aqui, quando ela encostou aqui, ela acabou vendo aqui embaixo, né? Perto da grade mesmo, o ET e
ela fala que ele usava um capacete, né? Deve ser que ela fez uma analogia ao capacete de obra, que tem aquelas saliências, aqueles calombos, né? E peguei um depoimento agora de uma pessoa que não quis se identificar e disse que não, né? Não foi exatamente aqui, e sim do lado de lá. Vou virar a câmera de novo aqui para você. E sim, vou pegar uma posição melhor aqui. Que do lado de lá, que tem um córrego, né? Um laguinho, né? Esse lago foi comentado mesmo. E passou pro lado de lá. Vamos continuar aqui. Eu não vou afirmar que vi o ET. Eu só tinha saído no alpendre para fumar. E vi uma coisa muito feia. Os olhos vermelhos, grandes esbugalhados. E a cor dele era marrom escuro. Era muito feio. Animal não era. Isso eu tenho certeza. Eu estava numa festa lá no Pai Querer, no zoológico, e às 9 horas eu saí lá fora no alpendre para me fumar. E a turma que eu estava na mesa não fuma, ninguém fumava. Então eu achei chato. Aí saí no alpendre e as luzes lá de fora estavam todas apagadas. E a claridade que vinha um pouco era do salão. Agora, eu estava na festa, mas eu não bebo, sabe? Fumar eu fumo muito, mas beber eu não bebo, não. E quando eu olhei do meu lado esquerdo... Isso lá do lado de fora? Do lado de fora. E tá assim, pra fora da muralha do alpendre, eu vi aquela criatura muito feia. Dos olhos vermelhos bem grandes para fora, a boca rasgada. Como é que era essa criatura? Porque elas viram uma também, pode ser que seja igual. Olha, chifre eu não vi. Você já conhece? A senhora já conhece? Não conheço, nunca vi as moças. Como é que é então? Não tinha chifre, não, porque eu não vi. Porque me representou que estava de capacete. Porque do lado... Assim, do lado tinha uma aba assim, dourada, brilhando. E ele era marrom escuro e assim, tinha brilho o corpo dele, sabe? Era... Que cor era o que vocês viram? Marrom brilhante. Marrom. Brilhante, né? A senhora nunca viu essas meninas, não? Não conheço elas. Se elas me conhecem, é da rua, assim. De... Gente, é a primeira vez que a gente vê a senhora. Não, eu também sou a primeira vez que eu tô vendo. Salão. Muito bonito o salão. Alguns animais aqui. Estou com uma testemunha aqui da época de 96. Tem um relato muito interessante sobre luzes. Conta para mim, na época, o que aconteceu. É na véspera que o ET apareceu ou foi na época que o ET apareceu? O que aconteceu? Conta para mim. Bem, na véspera da aparição, começou todo aquele falatório, e TV, e mídia, e carros do exército circulando a cidade. Umas semanas antes, a gente brincava na rua, no bairro, próximo ao bairro da aparição, até inclusive, e a gente via a movimentação de luzes no céu. Ela aparecia de um canto, sumia e já aparecia logo no outro, muito rápido. Que cor que era essa luz? Vermelha. 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 A velocidade dela era equivalente a uma luz de um avião ou mais lenta? Não, muito mais rápido. Muito mais rápido? Muito mais rápido. A gente estava olhando ali, já sumia, a gente já via do outro lado. E muito frequente essa luz? Aí tava com a criançada na rua, não, ela tá ali, já via aparecer do outro lado. Era muito rápido. Isso perdurou por quanto tempo? Quanto tempo mais?
aconteceu Olha, a isso? gente via isso quase toda noite. Quase toda noite? Quase toda noite. E Quase por toda quanto tempo? Assim, meses a mais? Num período assim, período. anterior à aparição, né, de que se explodiu toda a notícia e tudo mais, digamos que seria assim, umas 3 semanas antes. 3 mais ou semanas menos. antes. A gente via frequente toda noite. Interessante. Só a luz não dava para ter forma de um objeto. Nunca me identificou um objeto. Não. Tá, a luz é forma redonda, não tinha nem forma quadrada, nem forma de triângulo, nem nada. Um pingo de luz. Um pingo de luz. Interessante. Um pingo de luz. E depois do evento que aconteceu, não aconteceu mais. Depois do evento da aparição E tudo mais, não. cessou. Sumiu. Até hoje, né? Não se vê mais nada. Tá. Você chegou a ouvir, então, ultimamente, relatos de luzes na região Varginha? Nesse mesmo que eu estou te dizendo, muita gente de outros bairros falou a mesma coisa. Recentemente? Recentemente, todo mundo da época, né, eu tinha 13 anos na época, todo mundo nessa faixa etária que tem uma boa lembrança, os mais velhos, né, exceto os mais novos, todo mundo tem esse mesmo conto. Todo mundo fala a mesma coisa. Entendi. Que teria visto. Tá bom, muito obrigado pelo seu depoimento. Porque, na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito, muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. E ao meu lado, qual é o seu nome? Márcio. O Márcio. O Márcio é irmão do Luiz Antônio de Paula. O Luiz Antônio tem uma história triste. Aos 3 anos de idade, ele teve um problema no ouvido e foi ao médico. O que aconteceu no médico? Ele furou o tímpano do ouvido dele. Aí desde essa vez ele não falou, não ouviu mais e ficou assim, desse jeito, igual uma criança. O outro irmão dele, o Marcos. Marcos, ele anda o dia inteiro, ele tá na rua. Anda, o dia inteiro. Ele acorda de manhã e já vai pra rua. Vai pra rua. E sempre fica agachado naquela posição. Naquela posição. Você não suspeita que essas 3 meninas não poderiam ter visto o Luiz naquele dia? Ele anda por aqui. Isso aí eu não tenho certeza. Ratinho, ele só fica nesta posição. E ao mesmo tempo, Ratinho, vou colocar a foto aqui. A mão dele, a mão deste de boneco, lembra muito a posição que o Luiz fica. Ele fica assim, mostra aqui, Raul. Ele tem costume de ficar coçando o chão. Ninguém está aqui, ufólogos, ninguém está aqui para discutir se realmente apareceu ou não o ET de Varginha. Mas a 3 quadras de onde tudo aconteceu, mora este rapaz. Ninguém está aqui para dizer que o Luiz é um ET, mas a coincidência é muita. Não é, Ratinho?
Eu acabei de chegar em Varginha aqui, ó. Aí, povo. Um OVNI aqui, ó. Tem dois, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí, ó. Tem dois aqui, ó. É brincadeira, meu. Acabei de chegar, ó. Tô no museu aqui. Dois, ó.